Hoje à tarde é outro assunto. Pelas manhãs nós temos a palavra profética e à tarde nós temos alguns temas especiais. Hoje à tarde é a importância do perdão, amor e respeito em nossa vida conjugal. São itens práticos e é de natureza humana, também de natureza espiritual. E amanhã de manhã nós vamos dar continuidade. Eu estou bem mais aliviado porque das 8 mensagens que tem que dar, dei já 2, viu? Ó Senhor Jesus. Claro, além das 4 mensagens aqui da conferência de casais, tem 4 mensagens, que era uma só, domingo de manhã, conferência aqui em Brasília, os irmãos desmembraram em 4. Então ontem à noite foi no Guará, amanhã à noite vai ser no Gama, daí domingo de manhã vai ser em Sobradinho, domingo à noite vai ser em Samambaia, graças a Deus. Bom, vamos começar falando sobre perdão, amor e respeito. Nós não vamos separar os assuntos, porque são assuntos interligados, relacionados um com o outro. Nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos ler uma série de versículos. Eu acho que aqui não é uma novidade. O que nós precisamos fazer é simplesmente relembrar os irmãos do que a palavra de Deus já diz. E os irmãos estão todos familiarizados com esses versículos. Só que nós vamos dessa vez escrever com um pouquinho mais de detalhes, chamar atenção para alguns pontos. Às vezes a gente lê os versículos, passa por alto dos versículos e nós não entramos nos detalhes. Quando lemos a palavra de Deus, eu acho importante, como casais, vocês lerem juntos alguns. Claro, tem a leitura individual de cada um, mas também deve ter a leitura como casal. Alguns assuntos, ler os versículos juntos e ter comunhão. O marido falar para a esposa o que ele entendeu e vocês vão ficar surpresos. Deixar a esposa falar para o marido o que ela entendeu. Vai ter luz nova ali. Luz nova. A mulher tem uma percepção bem diferente do marido em muitas coisas e isso ajuda. Por isso que muitas vezes nas reuniões de serviço é bom ter o ponto de vista feminino. Ela vê algumas coisas que os homens não veem. E ajuda bastante, pode ajudar bastante. No casal, o marido tem certas ideias, nossa sociedade ainda é muito machista. E mesmo na cultura da vida da igreja, nós ainda somos muito machistas. Isso deve mudar com o tempo, deve mudar. Esperamos que não seja muito tempo. Mudar logo, né? Diretas já, tá? Nós precisamos da porção das irmãs. É muito importante essa cooperação. Então vamos começar com o perdão, daí nós vamos compartilhando os outros juntos. A questão do perdão é um problema muito sério no casamento. Na verdade, é um dos fatores principais de separação. São mágoas não perdoadas, ofensas não perdoadas, ressentimentos guardados no coração. E essas coisas guardadas no coração geram um câncer, um tumor no relacionamento conjugal. Muitas vezes, marido e esposa se ofendem e é inevitável que se ofendam, especialmente depois que o casamento envelheceu, não houve renovação. Por isso fico tocado quando hoje, né, o Percy e a Solange renovaram os seus votos. É bom renovar os votos, na frente dos outros. Eu vi a Solange chorando, né? E essas lágrimas comovem a gente. Então, as irmãs geralmente são mais sensíveis e é importante renovar os votos. Hoje isso está mais em voga, a renovação dos votos do casamento, ter até cerimônias na vida da igreja, em que eu assisti uma vez 2 casais renovando votos no mesmo dia, com numa cerimônia solene da igreja, numa noite, os irmãos convidados, depois teve um jantar, renovando os votos. Isso é bom.
não deixar o casamento envelhecer. E essa renovação vem através de palavras, através de gestos e atitudes. Então, uma das coisas que mais mata o casamento é a familiaridade. Daí os modos deixam de existir, a cortesia deixa de existir. Quando namoravam, quando noivavam, no primeiro ano do casamento, o marido abria a porta para a esposa e fechava. Hoje não, hoje a esposa tem que abrir a porta para o marido. Então, as coisas mudam. Nós precisamos manter esses pequenos gestos de amor. Isso tem muito significado. E, claro, procurar ofender o menos possível um ao outro. Muitas vezes, quando tem brigas severas, palavras são faladas que mais tarde se arrependem. É aquele famoso exemplo, né? Que todo mundo já conhece, mas não custa repetir. É muito fácil dizer, me desculpa, me perdoa porque eu falei. É que nem uma pessoa lá, uma criança, né? Uma criança fala um monte de coisa para os pais e tudo, daí um dia o filho realmente se dá conta do que falou, daí pediu perdão para os pais pelo monte de coisas que o filho falou para o pai, depois de tantos anos. Daí o pai levou o filho lá para trás e mostrou um morão de cerca lá, com um monte de pregos cravados nele, grampos, pregos e assim por diante. Daí ele foi lá, o pai e arrancou tudo. Falei, você pediu perdão, então eu arranquei tudo já. Mas daí olha para o pedaço de madeira, todos os furos estão lá, as marcas ficam. Você pode pedir perdão, achando que está tudo resolvido, mas as marcas ficam, as feridas ficam. E essas feridas são difíceis de ser curadas, difíceis. Tem gente que nunca mais consegue se curar, por causa das palavras faladas. Então, não pense que é fácil recolher as palavras. Outro exemplo, você corta um travesseiro de plumas e solta todas as penas no ar. Pronto, é o que você falou, está tudo no ar. Agora recolhe as plumas, não consegue mais recolher. Então, quando nós temos uma vida a dois, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado. E nós sabemos que o perdão significa esquecer também. Você não perdoou se você não esqueceu. O famoso ditado chinês, enterra o cachorro com o rabo de fora. Então, eu perdoei, eu esqueci. Mas daí, fui no quintal do fundo, o cachorro já está morto, matei o cachorro, tá? Mas quando enterro, deixo a ponta do rabo de fora. Até quando precisar, eu sei onde arrancar o cachorro de novo. E daí vou lá e arranco o cachorro e mostro o esqueleto inteiro. Você lembra, 30 anos atrás você fez isso? Eu já te perdoei. Perdoou, mas enterrou com o rabo de fora. Essa é a sabedoria milenar chinesa. Tá? É o que existe. Difícil esquecer. Você acha que esquece, mas não esqueceu não. Você acha que perdoou, mas não perdoou. O verdadeiro perdão é quando esquece. É o que a Bíblia fala. Jesus, quando nos perdoa os pecados, Ele nos lava, nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. Nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. E Deus fala no Antigo Testamento, assim como dista o Oriente do Ocidente, assim também com relação aos seus pecados. E Deus esquece. Deus é todo poderoso, mas tem uma coisa. Ele tem amnésia, Ele esquece. Ele perdoa e Ele esquece. Daí fala, você lembra, Deus, que eu fiz aquilo lá 30 anos atrás? Deus fala, não estou lembrado. Eu não me lembro. Deus, quando perdoa, Ele esquece mesmo. Então assim deve ser entre nós. Vamos ler então Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Aqui fala na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. E um dos itens da oração é, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As ofensas são como dívidas. Então aqui fala das nossas dívidas com o nosso Pai. As nossas ofensas para com o nosso Pai. Quando era pequeno, eu cursei escola de padre.
ginásio e colégio La Salista, dos irmãos La Salistas. Daí tinha aula de catecismo, e depois, claro, daí veio o pastor, daí começou a ter aula de religião do pastor luterano. Mas enquanto eles não tinham começado ainda as aulas de religião para os evangélicos, era obrigatório participar das aulas de catecismo. Daí eu me lembro que o Papa mudou essa oração. Falou assim: e perdoa-nos as nossas ofensas. O católico ora assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, o pecado aqui é uma ofensa, é uma dívida que nós temos para com Deus. E Cristo pagou toda essa dívida na cruz por nós. Nós sabemos disso. Então, a condição para Deus nos perdoar as nossas dívidas, nossos pecados, nossas ofensas, é nós perdoarmos também aos nossos devedores. Então, se nós podemos perdoar a outros, quanto mais, irmãos, nós devemos perdoar ao nosso cônjuge, né? Das ofensas que temos. Vamos ler o versículo 14 e 15. Por quê? Porque, olha só, de toda a oração do Pai Nosso, Jesus, depois da oração, voltou para tocar de um dos itens da oração. Não é interessante isso? Na oração do Pai Nosso, ele falou: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então falou da questão do pão, das nossas necessidades, falou da questão das ofensas, das dívidas, falou da questão da tentação. Mas depois que ele terminou, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Daí ele volta e repete um dos assuntos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui nos mostra que o perdão que o Pai nos concede dos nossos pecados, das nossas ofensas, está condicionado a nós perdoarmos os outros. Sabia disso? Você muitas vezes ora: Senhor, me perdoa, e você sai tranquilo achando que obteve o perdão. Mas você sabia que se você não perdoou alguém, o seu pecado não foi perdoado? E é por isso que tem muita gente com depressão hoje. For analisar a fundo, isso eu confirmei com psicólogos e psiquiatras, profissionais de renome. Eu disse: eu tenho um sentimento de acordo com a palavra de Deus, que é assim, eles falaram: Ezra, você está certo, é isso mesmo. Muitas depressões, muitos casos de depressão que nós temos. Vamos falar da vida da igreja. É porque no fundo, o irmão ou a irmã que entra em depressão guarda um monte de rancores, ressentimentos, mágoas não perdoadas de outras pessoas. Especialmente do marido e da esposa. Nesse ponto as irmãs são mais sensíveis. Conheço um irmão bem diferente. Isso foi anos atrás. Eu ficava hospedado na casa deles. A esposa estava em profunda depressão. Daí um dia, no jantar, a esposa desabafou. Falou que o marido fez uma coisa para ela 30 anos antes e ela nunca perdoou. Daí eu aproveitei e falei sobre a importância do perdão. Daí, pela graça de Deus, ela conseguiu superar a questão e perdoou. E ela saiu da depressão. Saiu da depressão, não precisa mais tomar remédio. Então, isso é um assunto muito importante. Isso também tem consequências sobre os nossos filhos. É uma coisa invisível, mas está lá. Os filhos sentem. Os filhos sentem. Então é importante nós perdoarmos. Se nós perdoarmos aos homens as nossas ofensas, não falo de qualquer ser humano, não. Eu acho que muito mais no casamento, marido e esposa devem procurar se perdoar. E o perdão, irmãos, vem de quê? Vem do amor. Agora, se realmente o casamento envelheceu e não tem mais amor, daí fica difícil. Por isso que é importante, está tudo ligado, irmãos, a renovação do nosso amor. Não deixar o nosso amor envelhecer. Nós cantamos para o Senhor: Senhor, renova o meu amor. Não é verdade?
No casamento também. Com nossos filhos também. Eles têm que sentir que o nosso amor para com eles não é um amor velho, antigo, mas um amor sempre novo. Vamos ler Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Esse item, esse assunto é importante para o Senhor, porque Ele repete isso muitas vezes nos evangelhos. Isso mostra a importância da questão do perdão. Capítulo 18, versículos 21 e 22. E eu não sei se eu estou certo a quem Pedro se referia quando ele fez essa pergunta. Será que é algum irmão? Será que é um dos discípulos? Vocês sabem, né? Quem já fez SEAP aqui? Levante a mão. No SEAP, que é como parecido. Jesus tinha um pequeno SEAP lá, na verdade. Jesus tinha um SEAP com 12 alunos, 12 discípulos. E no SEAP tem muitas ofensas. Eu não sei qual discípulo ofendeu Pedro muito, e Pedro perguntava, né? Pedro, então, aproximando-se, perguntou ao Senhor, a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7. Respondeu-lhe Jesus: não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Será que foi de algum irmão mesmo? Ou será que ele deu uma indireta assim, falando da esposa dele? Quantas vezes minha esposa vai me... Deu uma disfarçada, né? Porque uma vez também eu fui picado por uma cobra na mão aqui. Essa é outra história, não vou desperdiçar o tempo de vocês. Uma jiboia. Eu fui pegar lá no SEAP de Sumaré da Estância. E eu errei na técnica. E dei folga no pescoço da cobra. Se forem pegar uma cobra, nunca deem folga no pescoço. Essa é a grande lição que eu aprendi. Daí a jiboia deu a volta e jorrou sangue, de verdade. Arranquei assim de sangue, esguichou assim. Daí eu liguei lá para o centro de urgência de picadas de animais peçonhentos. Daí eu falei: tem uma pessoa aqui que foi picada por uma jiboia. Eu não falei, eu fui picado. Eu tenho uma pessoa aqui. Então Pedro também. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Eu acho que ele queria dizer minha esposa. Eu acho que se aplica muito bem, porque só marido e esposa pode ofender a outro 70 vezes 7 vezes. Todo dia tem uma ofensa. Todo dia. Eu não sou uma pessoa paciente, especialmente, não me peçam para ensinar uma coisa para vocês. Se você aprender logo, for um geniozinho, eu fico feliz. Mas se você tiver dificuldade de aprender, eu perco a paciência. Minha esposa tem dificuldade com coisas técnicas, especialmente computação celular. Eu perco a paciência. Daí começa ensinando com paciência. Então faz assim, faz assim é que você quer. Ela tem medo de perguntar para mim. Eu peço perdão, mas isso acontece toda vez. Esse é um ponto que eu ainda não superei, irmãos. Orem por mim. 70 vezes 7. O Senhor nos dá uma oportunidade de amadurecer. Então precisamos perdoar realmente. Perdoar do coração e esquecer. Marcos 11. Você pode ver de novo, mesmo assunto. Marcos 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, eu quero aplicar tudo para o casamento aqui. Nós oramos. E eu recomendo que, como casais, nós oremos juntos também. Você, assim como eu falei hoje de manhã com relação à palavra, também com relação à oração. Cada um de vocês deve ter sua oração individual, pessoal. Mas como casais, nós precisamos, invariavelmente, obrigatoriamente, ter orações como casal. Para orar por assuntos de interesse do casal. Do relacionamento, da família, dos filhos. E na hora de orar,
se nós temos ofensas, se nós ofendemos alguém, ou estou ofendido, nós devemos perdoar. Perdoar. É uma pequena coisa, irmãos, mas não desprezem isso. Esse é um dos grandes obstáculos no casamento. As ofensas vêm. E essa é uma causa. E uma das causas que gera as ofensas são as dívidas financeiras. Por isso que é importante também na parte humana. Isso aqui é a estatística da ONU. O número 1 fator de separação entre os casais são as dívidas. Porque quando tem dívida, o estresse entra, o nervosismo entra, daí tanto marido como esposa começam a falar coisas indevidas e depois se machucam ao outro, no final vem a separação. Então, perdoai para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas daí repete de novo, mas se não perdoardes, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é para começar, irmãos, para mostrar a importância do perdão. É muito importante. Se nós não fizermos a manutenção do casamento com relação às ofensas e não tivermos esse poder de perdoar, o casamento vai ser danificado, vai se prejudicar. E é isso que acontece quando os casais vêm para falar com os irmãos responsáveis, para pedir aconselhamento. Muitas vezes já vem com o coração duríssimo. E uma das coisas que endurece o coração são as mágoas. As mágoas ficam lá dentro e empedram, o coração fica empedrado, duro. Daí não tem mais. Chega um momento que não consegue mais perdoar, por mais que queira, por mais que deseje. Daí fica irreversível a situação praticamente, a não ser que Deus intervenha com um milagre. Com muitas toneladas de dinamite para dinamitar aquela pedra. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 41 a 43. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. Daí voltando-se para a mulher, tinha uma mulher que entrou e se jogou aos pés de Jesus, chorando, regando os seus pés com lágrimas, enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Isso foi num jantar na casa de um fariseu. E todo mundo julgou, julgou a Jesus por causa disso. Daí Jesus perguntou sobre essa questão da dívida de 2 devedores. Daí Jesus perguntou, qual deles, portanto, o amará mais? Por causa do perdão da dívida. Simão respondeu, Simão, que era um dos fariseus, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. Daí se voltou para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher, entrei em sua casa e você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Você não me deu ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Mas o que eu quero falar não é o que eu li até agora, é essa última frase. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, o perdão está relacionado com o amor. Quanto mais nós amamos, mais nos perdoamos. E quem é muito perdoado, também ama mais. Eu creio que entre nós, aqueles que tiveram um passado muito difícil, sem esperanças, e Deus nos salvou, eu creio que hoje ama o Senhor muito mais. Aprecia muito mais do que aquele que era justo aos próprios olhos. Aquele que achava que não precisava de Deus, porque fazia tudo certinho, praticava caridade, nunca fez nada de mal a ninguém. Daí a sua conversão talvez não seja tão forte. Mas na verdade é a mesma coisa. Mesmo uma pessoa que andou certinho, direitinho a vida inteira, quando nós somos tocados pelo
o verdadeiro amor de Deus, nós apreciamos e agradecemos o Senhor pela salvação dele. Então, é o amor que nos leva a perdoar, e quando nós nos sentimos perdoados, nós amamos mais ainda. Então, isso aqui, esse amor entre o casal, esse amor é cultivado através do perdão. Uma boa maneira de cultivar o amor é perdoar. Então, aquele que perdoa, ele perdoa porque ama. E quem é perdoado também ama, porque se sentiu perdoado. Olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não tem nada mais encorajador, que nos conforta, consola mais, do que saber que eu ofendi alguém gravemente, mas a pessoa me perdoou. Isso realmente nos consola, nos dá esperança, nos encoraja bastante, bastante. 2 Coríntios 2:10. O perdão não é da boca para fora. O perdão no casamento, o perdão na igreja, nós estamos aplicando tudo para o casamento. O perdão deve ser algo sincero, feito diante de Deus. Não é um perdão para as pessoas verem, mas é um perdão direto, que a gente faz diretamente para Deus. Aqui no capítulo 2, versículo 10 fala: a quem perdoais, a quem vocês perdoarem alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vocês eu o fiz, na presença de Cristo. Eu não sei quantos de vocês são mais antigos na igreja e fizeram um estudo vida de 2 Coríntios com o irmão Lee. Esse foi um dos versículos que mais me impressionou e ficou gravado no meu coração até hoje. Quem participou? Quem se lembra do que eu vou falar agora? É perdoar alguém no índice dos olhos do Senhor. Todos os olhos têm um índice, um sinalizador. A criança é expert nisso. A criança sabe que não pode mexer. Não pode mexer. Papai falou para não mexer, mas se você não quer que a criança mexa, não fala para ela para não mexer. Se você fala, não mexa naquilo, daí que ela quer mexer mesmo. Romanos capítulo 7. Tá? O que eu quero fazer eu não faço, mas o que não quero fazer, isso faço. Uma criança tem isso desde pequeno. Daí não quer mexer. Daí o que ele faz? Ele faz assim, ó. Ele vai pegar o dedo assim e olha para o olho do pai. Isso é mexer olhando no índice do olho do pai. Se o pai, o olho sai fogo, daí ele recolhe. Quando nós perdoamos, nós temos que olhar no olho do Senhor. O Senhor aprova o nosso perdão. Eu perdoo não só por causa da minha causa, por causa da minha esposa ou do meu marido. Eu perdoo porque isso agrada ao Senhor. O Senhor quer que eu perdoe. Eu faço isso na presença do Senhor, olhando para o olho dele, e ele faz. Daí eu perdoo, tá? Então isso é muito importante. O perdão tem que ser sincero, do coração. Eu desejo que todos vocês possam ter essa experiência de perdoar sinceramente do coração. Olha, não tem nada que cura mais a nossa emoção do que perdoar. Eu também sei, eu digo para vocês, a coisa mais difícil, por isso que eu não exijo que ninguém perdoe. Vem um casal reclamar um do outro. Eu não exijo, porque eu sei que só Deus, pelo poder de Deus, é que você consegue perdoar. Não é uma coisa que você fabrica. Não é uma coisa que você inventa. Fala assim, eu vou perdoar. E consegue perdoar. Não. Você precisa do poder do Espírito Santo. É uma das coisas mais difíceis. Então, se tem alguém que tem ofensa aqui, eu creio que há. Que o Espírito Santo possa dar poder para vocês poderem, conseguirem perdoar. E quando vocês conseguirem perdoar, vocês vão ser curados no seu interior. É uma cura incrível. Uma alegria vai inundar o seu ser. Você vai sentir-se liberto. Uma verdadeira libertação. Efésios capítulo 4. Por enquanto só falamos do perdão e amor. Nós vamos falar também do respeito. Efésios capítulo 4, versículos 29 em diante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Aqui no português está torpe. Se você olhar no original grego, alguém sabe o que essa palavra quer dizer de verdade? Torpe. O que quer dizer isso? Alguém quer dar uma opinião? Hã? Como é que é? Já acertou de cara. Não teve graça. É corrompida. Palavra que corrompe. Não é palavra feia, palavrão, não é isso. Pode até ser, mas é uma palavra que corrompe. Corrompe a nossa mente, corrompe as nossas relações. Qualquer coisa que corrompe. Não, literalmente quer dizer uma palavra podre. Uma palavra podre. Que apodreceu. Que não serve mais para nada. Então, tem gente que fala, palavra torpe são palavras fúteis, que não tem sentido nenhum. É uma palavra que corrompe. Aqui uma palavra torpe é uma palavra que corrompe o nosso casamento. Destrói. Anula. E sim unicamente que for boa para a edificação. Então, antes de falar qualquer palavra para a esposa, para o marido, para os filhos, tem que pensar, essa palavra que eu vou falar edifica, vai ajudar meu relacionamento? Vai ajudar minha esposa? Vai ajudar meu marido? Vai ajudar meus filhos? Se for corromper a mente da pessoa. Muitas vezes nós falamos coisas para os nossos filhos na raiva, assim, fala um monte de coisas, depois a gente esquece, mas para o nosso filho ele não esqueceu não. Aquilo fica gravando. Seu imprestável, seu fracassado. A criança pensa, eu sou um imprestável, eu sou fracassado. No futuro, quando crescer, ele vai ter problemas psicológicos. Porque a mamãe falou para ele, o papai falou para ele 1727 vezes. Você é um fracassado, você é um imprestável. Corrompeu a mente dele. Então marido e esposa também. Eu já assisti brigas de casais. Tive o infortúnio de assistir brigas de casais. Participar ali. O marido fala assim, eu quero que você morra. Esposa, eu quero que você saia aqui, pega o carro e o carro bate e você morra. E se tivesse acontecido? Eu vou me separar de você agora. Vamos lá no cartório agora. Puxa. Nós precisamos falar palavras unicamente que forem boas para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Marido e esposa precisam cultivar o respeito um pelos outros. Quando falamos palavras assim, é falta de respeito. O marido não respeita a esposa não respeita o marido como pessoa. Nem incrédulo, tem incrédulos que não têm a vida do Senhor, mas respeitam. Estão juntos há 60 anos, já comemoraram bodas de diamante. Tem mais humanidade. Nós temos o Senhor, muitas vezes falta para nós a humanidade. Falamos, exercita o seu espírito, invoca o nome do Senhor 3 vezes, mas falamos palavras horríveis um para o outro. Então, aqui falta o amor. Nós ofendemos, não conseguimos perdoar e falta respeito. Está vendo? Está tudo ligado. As ofensas vêm porque não temos respeito um pelo outro. Não respeitamos a outra pessoa como ser humano. Nem para o irmão você falaria isso, mas para a esposa você fala. Por quê? Sua esposa é menos que um irmão? Você não teria coragem de falar isso para uma irmã da igreja, mas para sua esposa você fala. A irmã não falaria isso para nenhum irmão da igreja, mas para o seu marido você fala. Seu marido é menos que um irmão? Nem para os seus amigos incrédulos você falaria isso. Seu marido é menos que um amigo incrédulo? Aí sua esposa é menos que uma amiga incrédula? Então falta aqui o respeito. Nos falta a humanidade, nos falta o que o Pedro Dong chama de splanknon. Isso danifica o casamento. E o pior é que falamos sem hesitação. Falamos na raiva. Falamos sem pensar. Depois talvez nos arrependamos, tentamos curar, trazer flores, chocolates. Não adianta, a ferida já ficou. Se for mais drástico, você decepou os 5 dedos da mão direita da sua mulher. Daí você pede desculpas.
Sua esposa não tem mais 5 dedos. E a esposa deu um tiro na coxa do marido. E ele teve que amputar a perna. Depois você pede perdão. O seu marido agora, desde o dia que você acertou, destruiu a perna dele, ele está andando de quê? De muletas. Falando assim, figurativamente falando. Então, esse versículo aqui, não é só uma coisa teórica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça ao que ouve. Amém, amém. Não, se você for analisar a fundo, o assunto é muito grave. E geralmente, quando a gente menciona esse versículo, não temos muito tempo. Então, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, hoje à tarde, ter uma hora e pouquinho para poder falar sobre essas coisas com mais calma. Para descrever para vocês o quadro perigoso, o perigo. Tudo que falarmos tem que transmitir graça. Tem que transmitir cura, transmitir consolo, conforto, encorajamento. A vida já é tão difícil, irmãos, tão difícil. Eu participei de uma palestra uma vez em que o irmão falou: o mundo é uma droga, é ou não é? Está uma droga, então vamos pedir para morrer todo mundo. Senhor, me tira daqui, me leva lá para estar no seu seio, que é muito melhor. Paulo falou isso já no tempo dele. Eu prefiro partir, que é 1000 vezes melhor. Mas por vossa causa eu preciso ficar. Todos nós falamos de arrependimento. A Bíblia fala, a Bíblia começa, o Novo Testamento, a primeira palavra é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Metanoia. Para nós, arrependimento é chorar o pecado cometido, chorar o erro cometido. Senhor, me perdoa porque eu errei aqui, Senhor, me perdoa aqui porque eu pequei. Mas a palavra grega é muito mais do que isso. Quando o Senhor falou, é muito mais do que o pecado. O Senhor está falando de uma atitude. Tem que mudar a atitude. Não é pedir perdão pelo que você fez. Não é o seu ato, é a sua atitude. Arrepender-se é mudar a cabeça. Metanoia. Meta é mudança. Noia é a maneira de pensar. Mudar a sua atitude, dar meia volta. Mudar a sua maneira de pensar. Sua maneira de agir. Não é o que você fez. O que você fez é fácil. Passa um sabão, foi embora. Mas é a sua atitude. Está com ele há décadas e não muda. Tem alguns que se arrependem só para poder entrar no céu, entre aspas, para pedir perdão. Mas tem outros casais que se arrependem de verdade, mudam essa atitude, não para ir para o céu, não para ir para o reino de Deus, mas trazer o reino de Deus aqui para a terra. Trazer o reino de Deus para o seu casamento, para mudar vidas, afetar a vida de outros. É esse arrependimento que eu quero. Não é me arrepender para entrar no reino um dia. É me arrepender o suficiente, ter uma mudança de atitude, mudar minha cabeça, mudar minha maneira de pensar, de ser, para trazer o reino de Deus para a minha família, para o meu casamento e mudar a vida de outros. Mudando a minha vida primeiro. Porque se eu não consigo nem mudar a minha vida, como é que eu vou mudar a vida de outros? Eu preciso experimentar o milagre. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando falamos coisas assim, o primeiro que se entristece não é a esposa, não é o marido, é o Espírito Santo. Ele selou a você e sua esposa, você e seu marido, para o dia da redenção. Como é que nós, estando selados, podemos falar essas coisas uns para os outros, faltando de respeito um com o outro, não tendo amor e ofendendo e não conseguindo perdoar? Longe de vós, aqui está o segredo. Paulo é prático aqui. Paulo no capítulo 4 não é mais Paulo doutrinário com a visão celestial. Ele está tocando assuntos práticos. Embora Paulo não tenha casado, mas ele sabia das situações. Deus revelou para ele. Longe de vós toda amargura. No casamento é muita amargura. Amargura que é ressentimento, rancor, mágoa. São as 3 palavras sinônimas que corroem o casamento como um câncer. Aparentemente está tudo bem, lá no fundo, você fez isso para mim, não te perdoo. Amargura, cólera, raiva, explosões de raiva, e ira, e gritaria. E daí, quando perde o controle, vem blasfêmias.
Mas não pense que nós não falamos blasfêmias. Tem muitas coisas que a gente fala, é blasfêmia para Deus. A gente ofende Deus. Deus fica com o coração cortado que se um filho dele, uma filha dele, possa falar isso para o seu esposo, para a sua esposa. E depois separam. E bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos. Aí vem as virtudes de Cristo. Eu estou aplicando todos os versículos para o casamento, que é o relacionamento mais íntimo na vida da igreja. Amanhã de manhã, na primeira parte, da parte da manhã, nós vamos mostrar que o relacionamento mais importante para Deus é o de marido e mulher. É mais importante ainda do que relacionamento família e igreja. Deus se importa primeiro com o relacionamento marido e mulher. Você acha que meu relacionamento com a igreja vem antes do marido e mulher? Não. Meu relacionamento com Deus é importante. Depois marido e mulher. Depois a família com a igreja. A família com a igreja vem em terceiro lugar. Marido e mulher vem em segundo lugar. Eu com Deus em primeiro lugar. Antes sede uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos, cheio de compaixão, cheio de esplancnon. E o resultado é o quê? Perdoando-vos uns aos outros. O perdão. O resultado, irmãos, da vida de Deus é o perdão. Deus provou o seu próprio amor para conosco. De que maneira? Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos perdoou quando éramos seus inimigos, pecadores, rebeldes. A expressão máxima do amor no relacionamento humano é o perdão. E é o mais difícil que existe. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ler agora Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, do splanknon, essa é a palavra grega. E esse splanknon tem como expressão a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. É isso que nós precisamos no casamento. Nós precisamos mais de bondade. Ternos afetos de misericórdia é o splanknon. São os sentimentos mais tenros que brotam lá do nosso interior. Esses são as entranhas de Cristo que tem dentro de nós. E a expressão disso vem através da bondade. No nosso relacionamento conjugal, marido e mulher, no café da manhã, no almoço, nas conversas, no carro, a expressão deve ser bondade. Humildade. Humildade denota respeito. O marido não precisa sempre estar na frente. O marido não precisa estar sempre impondo as coisas. O marido pode ser humilde também, respeitando a opinião da esposa, aceitando o que a esposa fala. E vice-versa. Mansidão. O marido não precisa se impor sempre gritando. É uma virtude muito bonita ser manso. E a mulher também. Tem algumas mulheres que não são muito mansas. Então, de vez em quando, se a mulher puder diminuir em 7 o grau de estridência no seu falar, seria muito bom. Longanimidade. É a paciência. Ter um longo ânimo. Não perder a calma, como eu perco quando ensino minha esposa. Ser longânimo. Ter longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Realmente, eu preciso aguentar-nos uns aos outros. É isso que quer dizer? Não. Suportar, infelizmente, em português, quer dizer uma coisa. Não te suporto mais. Quer dizer, não te aguento mais. Não é nesse sentido. Suportar é o que existe no português, vem do inglês support, software. Vem que você compra um software ou compra um equipamento, daí eles dão suporte para você. Na verdade, traduziram errado. É apoio. Tá? Mas, traduzindo literalmente do inglês, agora virou suporte. Que é o que a gente quer. Suporte quer dizer apoio, amparo, dar uma força,
Deem forças um para o outro. Amparem-se uns aos outros. Eu suportar no sentido para não cair. A pessoa está tão desanimada que vai cair. Daí a pessoa vem lá e suporta. Eu que nem um suporte de mesa, suporte de um quadro, suporte para segurar, para não deixar cair. Nossa vida atribulada quer nos derrubar. Então, nós precisamos ser o suporte um do outro. O marido escora a esposa escora o marido. Um escorando o outro, um apoiando o outro. Um dando suporte para o outro, para ninguém cair. É isso que tem que ser. A vida já está tão difícil, irmãos. Não vamos infernizar mais a nossa vida. A vida já está um inferno como está aí fora. Pelo menos em casa, eu espero que tenha um céu em casa. Eu ouço de irmãos, ó Senhor, te fala assim, não vai para casa? Não, eu vou para casa o mais tarde possível. Por quê? Porque quando chegar em casa vai ser um inferno. Você saber que tem filhos, por que tem filhos de irmãos que ficam na rua até tarde da noite e não querem ir para casa? Sabia? Já pararam para pensar? Ah, não, porque adolescente é rebelde. Não é não. Porque quando eles chegam em casa, eles experimentam o inferno. Eles querem evitar o inferno. Por causa da briga dos pais. Não sentem mais o amor em casa. Não tem mais clima em casa. Então eles ficam na rua com os amigos. Aí que eles são influenciados negativamente. Aí que eles entram no mundo do pecado, das drogas e assim por diante. Então, irmãos queridos, suportando-vos uns aos outros, amparando uns aos outros. E vem a próxima frase: perdoai-vos mutuamente. Caso, Paulo é muito cavalheiro aqui, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então também vou dizer, se por acaso entre um marido que tem alguma queixa contra a esposa, ou a esposa tem alguma queixa contra o marido, aqui em Brasília, no DF, acho que ninguém tem queixa um com o outro, né? Então, se houver, porventura, alguma queixa, alguma reclamação, vamos nos perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Está vendo aqui, irmãos? O respeito está aqui, ó. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, é o amor. Nós suportamos, nós amparamos, apoiamos, porque amamos. Perdoai-vos mutuamente, ao perdão. Esses três assuntos estão interligados, não tem como separar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se vocês tiverem dificuldade de perdoar, é só se lembrar, puxa, eu não mereci o perdão, mas o Senhor me perdoou. Então não é uma questão de merecimento. O perdão, queridos irmãos, tem que ser incondicional. Não tem aquele hino incondicional? É um dos hinos com as melodias mais assim comoventes. Toda vez que eu ouço aquela música eu quero chorar. Eu pergunto, tem alguém aqui que merecia perdão de Deus? Levante a mão, quero conhecer. Você merecia o perdão de Deus? Quem que merecia? Eu acho que ninguém merecia o perdão. Mas o amor de Deus para conosco foi incondicional. O perdão de Deus para conosco foi incondicional. Então, para perdoar o cônjuge, não vamos impor condições. Eu perdoo só se você fizer isso e aquilo. Só se você me prometer isso e aquilo, daí eu perdoo. Não, daí está errado. É incondicional. Então, para facilitar a nossa capacidade de perdoar, vamos nos lembrar que o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, porém, esteja o amor. Está vendo? O amor entrou de novo aqui. Que é o vínculo da perfeição. Quem que é amor? Deus é o amor. Esse amor é a cola que une o marido e a esposa. Marido e esposa são como dois substratos. E a cola tem que ser boa. Porque esses dois substratos, que é o nosso casamento, vão ser submetidos a torções e a força de tentar arrancar um do outro. As intempéries, vai chover em cima, vai fazer sol em cima, vai ventar em cima. Se a cola não for boa, vai descolar.
Então muitos casamentos estão se descolando, em sentido negativo. O cara é descolado. Não, não é nesse sentido. É no sentido negativo. Vai descolar. A cola tem que ser boa. E a cola, a melhor cola que tem é Deus, que aqui é chamado de amor. Deus é amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se tiver de brigar, que ponha o árbitro para arbitrar a briga de vocês. E esse árbitro tem que ser a paz. A paz de Cristo. Não é questão de ganhar a briga, perder a briga. O meu tio, infelizmente, me deu um conselho péssimo quando ele se casou. Eu era bem jovem ainda, ele casou. Daí ele falou assim: Ezra, quero te dar um conselho. Quando você se casar, lembre-se, você tem que ganhar a primeira briga. Você estabelece o precedente. Péssimo conselho. Você pode ganhar a briga, mas perder a paz. Você sai dali, yes, ganhei, mas tem paz? Você está morto por dentro. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha, vou dizer uma coisa, vamos ser agradecidos ao Senhor pela esposa que você tem. Vamos ser agradecidos ao Senhor pelo marido que você tem. Eu tenho um problema do qual já fui curado. Só vou usar como exemplo, tá? Minha esposa não aguentava. Onde eu passava, usava a gaveta, deixava a gaveta aberta. Eu não fechava a gaveta. Então minha esposa pode saber por onde andei vendo as gavetas abertas. Digamos que isso ocasione brigas. Ela nunca brigou comigo por causa disso. Mas você fala: Ezra, por favor, fecha as gavetas. Digamos que o marido e a esposa, por causa de briga, e daí o marido morre. E a esposa sente falta do marido. Brigava direto com ele por causa das gavetas. Ela não era grata ao Senhor por causa do marido. Achava esse defeito insuportável. Daí um dia o marido morre. Ela vai no cemitério levar flor e assim por diante. Daí ela lá dentro, ela suspira. Ai, como gostaria de, quando eu voltar em casa, pudesse ver as gavetas todas abertas. Esse é o sinal de que o marido voltou. Então pequenas coisas nos irritam, nos separam, mas no final a gente sente falta. Vamos ser agradecidos ao Senhor pelo cônjuge que o Senhor nos deu. Que tal neste momento olhar para o seu cônjuge no olho e falar assim: eu agradeço ao Senhor por ti. Eu agradeço ao Senhor por ti não quer dizer que você é perfeita, você é perfeito. Não estou dizendo isso. É só simplesmente expressar o sentimento de agradecimento. Agradeço ao Senhor por ti. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí vem uma parte espiritual. Marido e mulher devem juntos receber a palavra de Cristo. O nosso relacionamento humano é para limpar o nosso vaso, o nosso recipiente, para poder receber a palavra de Deus. O objetivo final é que vocês, como casais, sejam um vaso para receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus habite ricamente em vocês, para vocês serem instrumentos de honra para o Senhor. Vasos de honra para Deus poder usar para ganhar outras pessoas. Amanhã à tarde vamos falar sobre cuidar de outros casais, apacentar casais, mas para isso vocês têm que estar cheios da palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em casa, cantem juntos, leiam a palavra juntos, vamos servir juntos. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você pode ver que aqui é uma mescla de da parte espiritual com a parte humana. Isso é a humanidade de Jesus. Isso é o esplâncnon de Cristo. A divindade mesclada com a humanidade. E é isso que nós somos. Nós somos homens-Deus. Somos filhos de Deus. Temos a natureza de Deus, mas também temos a natureza humana. E nós somos casais privilegiados de que o mundo precisa hoje desesperadamente.
O mundo precisa de casais normais. O mundo precisa ser salvo. E é através de vocês que o Deus vai salvar o mundo. Pelo menos o mundo onde vocês moram. Vamos ler agora 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 1 a 5. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Quem que falou isso? Pedro. Eu quero chamar a atenção para essa frase aqui. Eu realmente não entendia por que tem que falar assim. Toda vez, seja o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, quando falar das mulheres para amar o marido, sempre fala assim, amar o próprio marido. Ou seja, não é amar o marido dos outros. Submeter-se, aqui não é amar, é submeter-se. Não é submeter-se ao marido dos outros, porque as irmãs têm a tendência de ser submissas ao marido dos outros. Aquele irmão falou, então me submeto. Você falou, não me submeto. Ou seja, as irmãs não submetem ao próprio marido, mas submetem aos maridos dos outros, quando eles são autoridade na igreja. Aquele irmão responsável falar, eu me submeto. Você não me submeto, não. A questão aqui, irmãos, é a submissão. O mais difícil é você submeter ao seu próprio marido. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, o seu testemunho é importante em casa, para o seu filho, para o seu marido, ainda mais se ele for incrédulo. Nós vimos hoje de manhã que Paulo falou, se o seu marido, que é incrédulo, quiser continuar morando com você, não se separe, mas seu testemunho deve ser bom para ganhá-lo. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Hoje, o mundo se caracteriza pela superficialidade. Tudo é supérfluo, superficial. Tudo coisa exterior. Ontem eu contei uma história lá no Guará, de um pai que levou um filho, um pai super rico, queria que o filho valorizasse as suas riquezas, levou o filho lá para visitar um primo pobre. No final, o filho voltou e o pai perguntou para ele, aprendeu? Eu não vou contar a história. Aprendeu alguma coisa? Aprendi, pai. Que bom que você aprendeu. O que você aprendeu? Eu aprendi quão pobres nós somos. O filho do papai rico descobriu que eles eram muito pobres. Porque a verdadeira riqueza não está no que nós temos, está aqui dentro. Como casais, você pode ter muita coisa por fora. Carro, celular, roupas, um monte de coisa. Uma conta bancária muito boa, mas por dentro pode ser pobre. Então não seja o adorno da esposa o que é exterior. Uma mulher pode ser muito bonita por fora, roupas bonitas, cabelo bonito, tudo bonito, mas por dentro nada atraente. Depois o marido também não aguenta, não suporta. A recíproca também é verdadeira. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso. A nossa verdadeira roupa está no nosso espírito. Tanto marido como mulher. Nós devemos cuidar do nosso homem interior do coração. A roupa de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim, foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. O marido tem que participar também das coisas do lar. Isso é o respeito. Em casa, o marido tem que respeitar a mulher, ajudar a sua mulher em várias tarefas. Vamos acabar com esse negócio de machismo. Eu quero dar um testemunho. Em minha casa, eu sou o lavador de louça. Eu gosto de lavar louça. Não é que eu gosto, mas eu gosto. Eu gosto. E eu lavo louça muito bem. De vez em quando minha esposa reclama porque deixou uma manchinha aqui e tudo. Mas eu sou um bom lavador de louça. E não aguento ver a pia cheia de louça. Então eu vou lá e já lavo. Aliviando a minha esposa dessa carga. Aprendi um segredo, quero contar para vocês, viu, marido? Nunca deixe sua esposa mandar em você, viu? Nunca deixe sua esposa mandar em você. Fala assim, leva a roupa suja lá embaixo.
Não, querida, não vou te obedecer. Se eu te obedecer, tô frito. Não vou levar a roupa lá embaixo, porque eu já levei roupa suja lá para baixo. E já lavei e já estendi. Daí a pouco, querido, vai lá recolher a roupa do varal. Não vou te obedecer. Se eu te obedecer, é o meu fim. Vai pegar a roupa. Não vou pegar, porque eu já peguei, já passei e já guardei no guarda-roupa. Tá vendo? Aprendam, maridos, a nunca obedecer sua esposa. Não deixe ela mandar. Entendeu? Daí o irmão mandou isso para mim. Daí eu disse, puxa, irmão, que conselho bom. Falar assim, realmente, eu pratico isso todos os dias. Marido gosta igualmente viver a vida comum do lar, com discernimento. Com discernimento. Tudo tem que ter equilíbrio. E tendo consideração, aqui vem o respeito para com a mulher, vossa mulher, como parte mais frágil. A mulher, hoje existe um movimento feminista, inclusive está afetando muitos jovens, e na conferência de jovens agora em janeiro, isso vai ser um dos temas para ajudar as irmãs jovens. Esse movimento feminista, confundindo a cabeça de muitas irmãs. Tendo consideração com a mulher como a parte mais frágil. Quando briga, discute, daí a mulher começa a chorar. Ela é a parte mais frágil. Mas a mulher é forte em muitas outras coisas, que o homem não é forte. Mas emocionalmente a mulher é mais frágil. E o marido precisa se lembrar disso. Não fale coisas que machuquem a sua esposa emocionalmente. Tratai-a com dignidade, tá vendo? O respeito. Tratai a sua esposa com respeito. Ela é sua esposa, ela é irmã também da igreja. Tratem a sua esposa com dignidade. Por quê? Porque o objetivo de estarem juntos é herdar juntos a graça de Deus, a graça de vida. A herança foi dada para o casal. Você não casou, querido irmão, para sua esposa cozinhar para você, lavar sua roupa, passar sua roupa. Você casou com a sua esposa para juntos herdarem a graça de vida. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tudo na família, no casal, as brigas, os problemas, é para interromper as vossas orações. Pode ver, a coisa que mais atrapalha é a oração, que atrapalha as suas orações. Eu nem vou perguntar quantos oram juntos. Quando você quer orar junto, começa a orar juntos, vem uma briga feia, daí por meses vocês não oram. Agora meus pais, eu tenho que tirar chapéu para eles. Meu irmão Samuel, meu pai já está dormindo no Senhor, já dorme no Senhor. E eu vou dizer, e meu pai também já reconheceu isso publicamente. E de vez em quando eles brigavam feio. Brigavam feio, porque a nossa família tem um gene terrível de sempre querer ganhar as brigas. Não briguem comigo, por favor, porque você vai perder a briga. Tem até irmãos que falaram que eu devia ter sido um advogado. A família Má tem um gênio muito forte. Salomão morou aqui com você, vocês sabem, né? Gênio muito forte. Então você põe várias da família Má. Coitado dos nossos genros que se casam com as nossas filhas. Opa, desculpe, não me dei conta que minha filha está aqui. A gente brinca, tá? A gente gosta de brincar. Mas não é... Quando a gente tem o gênio forte, queridos irmãos, é muito difícil. Até meus pais, quando brigavam feio. Daí eu pensei, puxa, não vão orar mais juntos. Pelo contrário. Brigam. Daí meu pai olhava para o relógio assim, opa, está na hora de orar. Daí pararam a briga para orar. E depois de orar, a briga também cessou. Então realmente nós estamos aqui para juntos herdar a graça de vida, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Vamos ler Romanos 14. Romanos 14. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. No casamento, irmãos, nessa questão do respeito, amor e perdão, deve haver o acolhimento.
para evitar a separação, o divórcio, tem de haver o acolhimento. Se não houver acolhimento, é separação. Deve haver o acolhimento na igreja, mas no casamento deve haver o acolhimento. Antes de casar, a maioria aqui já é casado, não sei se tem alguém aqui que ainda não casou, vai casar? Tem alguns aqui, tá? Então, nós precisamos nos dar conta que homem e mulher, amanhã nós vamos falar mais um pouco sobre isso, que o homem e a mulher são diferentes. Eu sou diferente da minha esposa é diferente de mim, temos coisas comuns. É por isso que Deus colocou marido e esposa juntos, para se completar um ao outro. Se todos fossem iguais a mim, Deus me livre. Eu seria o primeiro a fugir. Eu me divorciaria de mim mesmo. Então, o que Deus valoriza é a diversidade. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, marido e mulher devem se acolher um ao outro. Acolher ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Já estamos juntos. Vamos construir, em vez de desconstruir, vamos construir. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então agora eu vou aplicar isso para o casamento. O marido acha que tudo pode comer, mas a mulher só quer comer legumes. Não estamos falando de dieta, nem de coisas físicas. Estou falando de práticas, de costumes, de coisas que a gente faz. Quem come não despreza o que não come. Às vezes o marido despreza a esposa por certas coisas que ela faz. E o que não come, não julga e come. Às vezes a esposa julga o marido por causa de coisas que ele faz. Porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. As esposas, tem a sensação, esse dia é diferente daquele. Mas o marido é um cara que não tem noção das coisas. Para ele tudo é igual, tudo é igual. Parece que não tem noção. Mas a esposa consegue distinguir tudo. Mas cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, se vocês tiverem essa visão, irmãos, o casamento vai ser uma felicidade. O casamento é uma oportunidade para nós aprendermos a acolher uns aos outros. Se nem no casamento nós conseguimos acolher uns aos outros, irmãos, esquece a vida da igreja, nós não vamos conseguir acolher os irmãos. Não vamos conseguir acolher. Não vamos conseguir praticar a unidade, a unanimidade. Não vamos conseguir aceitar os irmãos que, diferentes origens, grupos cristãos, a gente quer praticar, acolher as pessoas. Nós não vamos conseguir, porque tem práticas totalmente diferentes das nossas. Vamos continuar sendo um clube fechado, apesar de dizer que acolhemos todos, mas na verdade nós não acolhemos a ninguém. O treinamento começa no lar. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Por que julga teu marido, tua esposa? E tu, por que despreza teu marido e despreza tua esposa? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Versículo 12. Assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Versículo 17. Porque o reino de Deus, e eu vou dizer uma coisa, o seu casamento é uma miniatura do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não vale a pena discutir e brigar por essas coisas. Mas o teu casamento é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Capítulo 15, versículos 1 a 7. Tanto o Miguel explicou isso muito bem na conferência. E lá em São Luís, no encontro de casais, ele falou de novo sobre isso. Por isso estou repetindo aqui, é muito importante isso. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Seu marido acha que é mais forte que a esposa, então cabe a você a tarefa de suportar, apoiar as debilidades da sua esposa. E não agradar a nós mesmos. O problema no casamento é que tanto o marido como a esposa procura só se agradar a si mesmo.
Se a esposa se julga mais forte que o marido, então a esposa tem de suportar as debilidades do marido. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Tem casamentos nos quais o marido é mais fraco que a esposa. Tem. Isso não é crime. Deus colocou de acordo com a sua vontade soberana. Então acontece. Então tem casamentos nos quais o marido precisa do apoio da esposa. Mas o marido ainda é a cabeça, mas a esposa é o que apoia. Aquele Priscila, por exemplo. Quem que conhecia mais a palavra? Quem tomava a iniciativa? Era Priscila, mas ela estava debaixo de Áquila. E muitas vezes a Bíblia usa, às vezes Áquila primeiro, mas a maioria das vezes usa o nome de Priscila primeiro. Ela estava na liderança espiritual, mas era um casal. Serviam juntos e através deles muitos foram salvos, foram ajudados. Então às vezes a esposa é mais forte que o marido. Graças a Deus, Deus colocou os dois juntos. Então a esposa que é forte, deve suportar a debilidade do mais fraco que é o marido. E a esposa não está aqui para agradar a si mesma. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Agrade ao cônjuge no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação e do encorajamento, consolação aqui é encorajamento, isso é para o casal aqui, vos conceda o mesmo sentir, marido e esposa, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente, em unanimidade, e a uma voz, com uma só boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, querido marido, querida esposa, que estão presentes hoje à tarde aqui, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Capítulo 3 de Efésios, de Colossenses. Estamos chegando ao final, tá? Por último, nós temos algo muito especial. Colossenses capítulo 3, versículo 18 a 20. Está vendo? Aqui de novo a mesma frase. Aqui a hora quem fala é Paulo. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Ele podia ter dito, esposas, sede submissas ao marido. Que é o próprio marido. É uma coisa difícil. Como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa. Está vendo? Maridos, amai. Aqui fala, não amai a própria esposa. Não. Maridos, amai a vossa esposa. E não a trateis com amargura. Respeito aqui. Muitas vezes o marido trata a esposa com amargura. Cuidado, homens. Cuidado, varões. Para não ferir os sentimentos da sua esposa. Ela é frágil nisso. Uma vez que você fere os sentimentos, a cura vai ser demorada. Vamos tomar bastante cuidado, ser mais sensível nessa questão. Apesar de Paulo não ter se casado, ele sabia da situação. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 21. Essa é a parte final que nós vamos ler. E aqui tem bastante revelação. O Miguel compartilhou isso lá em São Luís e eu fui bastante ajudado. Tive muita luz e eu quero passar para vocês também. Capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Cristo. Esse é o princípio no casamento. Não é aquele princípio, maridos, esposas, submetei-vos aos maridos, ao próprio marido. Esse é o princípio que rege a submissão. Na verdade, um casamento feliz é um casamento no qual a esposa se submete ao marido e o marido se submete à esposa. Tem um momento em que a esposa toma a frente. Ela está em condição espiritual melhor. A liderança no lar se alterna dependendo da condição espiritual. Teve uma época, eu já falei isso para vocês muitas vezes, que por causa de uma situação presente na minha vida, eu estava muito mal espiritualmente. Não conseguia nem invocar o nome do Senhor. Nesses dias, quem estava à frente da minha casa era minha esposa. Eu me submeti a ela. Sem ela, minha família teria se esfacelado. Não sei se os meus filhos notaram ou não. Ela que me recuperou e me levou a voltar a poder invocar o nome do Senhor de novo. Ela tomou a frente.
Nesse momento eu me submeti a ela. Não é uma questão do machismo. Eu sou marido, eu tenho que sempre estar à frente. Não, se eu não estou bem espiritualmente, eu passo o bastão para minha esposa. Assuma. É que nem dirigir. Quando eu estou com sono, não estou em condições, eu disse, querida, você dirige. Eu não estou com condições de dirigir. Daí ela pega o volante e eu durmo do lado. Eu sou marido, eu que tenho que dirigir. Não. Se eu estou com sono, não estou em condições, eu entrego. É que nem num submarino. Você sabe, né, da regra do submarino, né? Existe essa regra. Quando o capitão do submarino não está em condição emocional de liderar a tripulação, ele é obrigado a entregar o comando do submarino para o seguinte no comando. O imediato, eu acho que é o imediato. Tem que entregar para ele. Então, na nossa vida familiar também, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Mas agora numa situação normal, daí vem o que vem em seguida. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. De novo, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E sendo este mesmo o salvador do corpo. Eu vou ler tudo, daí eu volto para enfatizar alguns itens, tá bom? Daí nós vamos concluir. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros de seu corpo. Além de ser marido e esposa, nós temos que nos dar conta que tanto o marido como a esposa são membros do corpo. Somos irmãos da igreja. Eu já compartilhei isso muitas vezes com vocês aqui, inclusive, na vida saudável. Temos irmãos que servem aqui, são diáconos, são presbíteros. Está acabada a reunião, forma fila para pedir oração, para aconselhamento e assim por diante. E a esposa tem que ficar esperando. A esposa vê a fila lá, o meu marido, puxa, é bem requisitado, ó, todo mundo formando fila lá para orar com ele. Olha como ele é paciente, é bondoso, longânimo, humilde. Puxa, eu estou passando uma dificuldade, quando chegar em casa eu vou pedir oração dele também. Aí termina lá, a reunião termina às 9h30, 10h30 estou indo para casa. Eu chego em casa, querido, a esposa fala, querido, também queria falar com você. Não tenho tempo para você agora. Mas no local ele tinha tempo para todos os irmãos, mas não tem tempo para a esposa, tá vendo? Esse é o problema. Porque o marido, por causa de familiaridade, não tem um respeito com a esposa. Então, o conselho que a gente dá para os irmãos é o seguinte: querida irmã, acorda, entra na fila no local. Daí você vai ser atendida com todo carinho, longanimidade, humildade, mansidão. Por isso, uma vez, uma irmã pediu para o Miguel para se mudar para o local, para morar no local. Ela tem uma casa enorme, com piscina, churrasqueira, tudo. Miguel não entendeu. Por que você quer mudar para o local? Você está louca? Sua casa é tão boa. Ela fala assim, porque só no local que o meu marido é maravilhoso. Ela queria o marido do local. Entendeu? Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Está vendo? Respeito aqui, o amor, está tudo intercalado. Agora eu quero voltar. Cabeça, o homem gosta de ser cabeça. Né, irmãos, homens, não é bom ser cabeça? Graças a Deus pela ordem que Deus estabeleceu. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, não é bom? Então eu pergunto para vocês, quero que vocês respondam, qual é a função da cabeça? Como marido em casa, qual é a sua função? Alguém pode me dizer? Fala para mim, por favor, qual é a sua função como cabeça?
Mandar? Dar ordens? É isso? Isso que a cabeça faz? A gente acha, né? Como cabeça, eu que dou as ordens. Faz isso, faz aquilo. Ô querida, faz isso, faz aquilo. É isso a cabeça? Isso que o mundo entende como cabeça. Então o Miguel mostrou lá, e eu tomei nota. Eu ruminei isso, tremendo. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher. Aqui não é o cabeça, é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A cabeça tem muitas funções. Então, maridos, tomem nota, por favor. Tomem nota. Se o irmão puder, cuidando do computador, escrever essas palavras ali na frente, seria bom, tá? Número 1. A cabeça salva. Como o marido tem que salvar a sua esposa das suas situações. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. A cabeça ama. Você precisa amar mais. A cabeça ama. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A cabeça se entrega por sua esposa. Então a cabeça salva, ama e se entrega. Alguém ainda quer continuar sendo cabeça ou não? Tá, vamos continuar. Versículo 26. Para que a santificasse, a cabeça santifica a esposa. Tendo-a purificado, a cabeça purifica a esposa. Com palavras, com a palavra de Deus. Por meio da lavagem de água pela palavra, a cabeça lava a esposa interiormente. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta. A cabeça alimenta a esposa. E dela cuida. Por último, a cabeça cuida da esposa. Então aqui estão as funções da cabeça. A cabeça salva, a cabeça ama, a cabeça... Não escreveu aí os itens? Estou escrevendo, tá bom. A cabeça salva, a cabeça ama, a cabeça se entrega, a cabeça santifica, a cabeça purifica, a cabeça lava, a cabeça alimenta e a cabeça cuida da esposa. Eu vou repetir de novo. A cabeça salva a esposa, a cabeça ama a esposa, se entrega pela esposa, santifica a esposa, purifica a esposa, lava a esposa, alimenta a esposa e cuida da esposa. Mais alguém quer ser cabeça? Tem nada de ordem aqui. Ser cabeça não é fácil. Isso é ser cabeça da casa, ser a cabeça da esposa, seu marido. Todas essas funções. Então, realmente, o título é muito pertinente. A importância do perdão, do amor e respeito em nossa vida conjugal. E culmina no amor. O marido como cabeça, desempenhando todas essas funções. Salvando a esposa das suas situações, amando a esposa, se entregando pela esposa, santificando a esposa, purificando a esposa, lavando a esposa com a palavra, alimentando a esposa e cuidando da esposa. Então vocês têm todas essas tarefas para fazer até a próxima conferência de casais, tá bom? E vocês vão se avaliar, dar uma nota para vocês mesmos. E a esposa vão confirmar se a nota está certa. Os maridos devem colocar isso no papel. Não coloca no papel para se lembrar. E postar, colocar um quadro. As minhas funções diárias. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa realmente cuidar de todos nós. E que em nossa família haja o perdão. Que tal para terminar? Tem como tocar um instrumento? Onde é o amor de Deus. Onde há o perdão de Deus, há reconciliação. Vamos ficar de pé? Alguém dá um tom inicial, a gente pode cantar mesmo sem instrumento se não puder. Onde há o perdão de Deus.
Senhor, que teu amor possa inundar. Vamos continuar cantando. Possa encher-nos com teu amor, Senhor. Para que haja o perdão entre os casais, haja reconciliação. Que esse amor seja forte em cada um de nós. Tira todo o ódio e rancor. Possa semear a paz entre os casais. Entre os casais. Canta mais uma vez, no final fala entre os casais. Senhor, precisamos mais do teu amor. Precisamos mais do teu perdão. Precisamos mais do respeito um com o outro. Reconcilia-nos, Senhor. Teu amor seja forte. Tira, Senhor, todo ódio e rancor. Semeia a paz entre nós, entre os casais. Amém. Amém. Agora marido e esposa dêem um abraço um no outro. Eu oro ao Senhor para que Deus possa conceder o perdão entre vocês, possa encher vocês mais com o amor dEle, e que vocês se respeitem cada vez mais um ao outro, se apreciem e valorizem mais um ao outro, agradecendo ao Senhor pela vida um do outro. Que Deus abençoe vocês. Amém.